Esta semana, Pedro Mexia declara-se helénico. João Miguel Tavares sente-se especulador, portanto, e Ricardo Araújo Pereira confessa-se papapasmado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela tragédia do já chamado Pedrógão grego, que fez mais de 80 mortos. Uma semana em que se ficou a saber que no Bloco de Esquerda também há quem tenha jeito para o negócio imobiliário. Havemos de falar disso mais adiante. Nesta reunião do Governo de Sombra, a última antes de uma pausa até ao fim do mês de agosto. Voltamos no dia 31. Mas por agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da fita. E quem são os protagonistas da fita, Ricardo Araújo Pereira? Os protagonistas da fita é uma fita de gravações. Os protagonistas são Donald Trump e o seu advogado. Michael qualquer coisa. Exatamente. Cohen. Portanto, Michael Cohen, exatamente. Está a falar da gravação que foi revelada esta semana, em que Donald Trump combina com o advogado o preço a pagar pelo silêncio de uma modelo que diz ter tido relações com o agora presidente norte-americano. Exatamente. 150 mil dólares parece-lhe um preço justo? Oh, Carlos, eu já sobre o caso anterior disse isto, que é, eu acho que as modelos é que deviam pagar ao Trump para ele não dizer a ninguém que tinham andado com ele na cama. Quer dizer, eu não consigo imaginar uma vergonha maior do que eu realmente já fiz o Donald. O Donald antigamente era bem apessoado. O Donald... Sim. Espera aí, que agora vamos ter um nível de debate que Como talvez assim? Nunca interesse viste? Espera. de uma forma diferente do habitual. Ele aparece-no sozinho em casa, no hotel. Não Certo. sabias, no sozinho em Eu casa. sei. No Natal, de repente, aparece o Donald Trump. Pá, Ele era um rapaz bem apessoado, quando era mais novo. Pedro Mexia. Vá lá, então. Eu não Pedro estava- Mexia, para desempatar. Não estava à espera. Sei lá, não me lembro de sozinho em casa. Pá, não vejo Como sozinho em assim? casa Não desde os lembras do 80. Donald Trump quando era jovem? Passa todos os natais na bonito. televisão. Pois, mas estou Admite lá, no então. Não canal. vais dizer que não aprecias homens. Ora bem. Vou, Espera aí, o que é que se passa aqui? digo mesmo. Eu sempre testei os Estamos gajos a perder o que controle. não apreciam gajos. Acho que deve ser por ser o último programa da temporada. Não, sempre testei isso. É melhor Homens avançar. que dizem que não sabem apreciar homens. Fino apreciar. Se saber se um homem é bonito ou feio. É que antigamente parece... Ai, quem sabe dizer se um homem é bonito ou feio é para desconfiar. João Miguel, fazias-me a mim? Ou seja, claramente se ouve na televisão. Pá, Eu fazia. Oh, Ricardo. pá, se vocês quiserem, pá. Eu não sei. Eu arrependi-me. aqui, Atenção. estejam à vontade. Eu arrependi-me de perguntar imediatamente. E depois estava, enquanto ele fez a pausa, eu pensei, qual é a resposta mais que me vai deixar mais desconfortável? Tem a noção de que o que a gente diga a seguir fica Sim, completamente... está obnubilado. Está ao nível. Bom, vamos voltar então à questão. Então, vá. Mas Donald olha, Trump. já levaste um elogio. Já sais daqui. Obrigado. Não sei se é, mas enfim. Obrigado, João Miguel. Mas Donald Trump, que é uma pessoa repugnante menos para João Miguel, que é um pedação, pelo visto, um borracho, esse borracho que é o... então tem esse problema, que é o seu próprio advogado gravou uma conversa com ele. Nós aqui neste programa, já agora só para recapitular também, nós temos aqui um critério que é o seguinte: nós somos contra divulgações de escutas, mas A partir do quando momento em que elas, elas existem. a partir do momento em que elas existem, não fingimos que não as conhecemos, não é? E há três maneiras de se encarar esta nossa posição. Uma é concordar, outra é discordar, outra é ir concordando e discordando à medida que nos dá jeito. Mas acontece isso? A volta e meia acontece. Por acaso não tenho ouvido ninguém. Em relação a Trump, ninguém... e a vida privada deste homem? Mas já... Não, até agora nunca não ouvi. E bem, acho eu. Mas
lá está, portanto, eles estão a combinar o pagamento de $150 mil a esta senhora Em para cash. ela não. Em cash, esse é um dos. E a doutrina divide-se, não é? Eles dizem, os apoiantes de Trump dizem que ele está a dizer que não é em cash, porque a gravação é má Sim, naquele é ponto. má. Sim. O Michael Cohen podia ser bom advogado, mas não era grande coisa como Era. espião. O que me preocupa, sobretudo, eu não sei se quer dizer, podemos falar de política internacional? Podemos falar. O que me preocupa, Internacional, sobretudo, é que ele começou por. Ele teve um caso igual com uma atriz pornográfica, agora é com uma coelhinha da Playboy. Ou seja, descemos da pornografia para o mero erotismo, que nunca me entusiasmou. Eu receio que haja uma freira agora aqui a sério, no futuro próximo, a gente, se continuarmos a cair desta maneira, em Poderá princípio... ser a Sister Wendy? Pode bem ser, sim. O facto de Donald Trump fazer questão de que o pagamento fosse feito em cash, apesar de haver quem diga que não era bem isso, mas a palavra cash é referida, parece-lhe significativo, João Miguel Tavares? A verdade é que, mais uma vez, aquilo é dúbio. Okay? Ainda não é por esta. Ele, aliás, utilizou uma desculpa muito parecida com a que já tinha utilizado, não é? Want. Não foi nada essa coisa da Rússia, não. Eu não disse que eles não deviam ser. Eu disse que achava que se calhar que deviam ser. E aqui também não se percebeu exatamente porque a cassete é dúbia, embora houve uns peritos que foram para as televisões americanas analisar aquilo ali ao pormenor e eles dizem que ele falou É darem em aos cash. russos que eles Falou em cash. identificam aquilo. Os peritos dizem que foi cash. A minha objeção favorita à veracidade da fita é porque, a certa altura, o Donald Trump está a falar com o advogado e diz para alguém: dá-me uma Coca-Cola, se faz favor. E as pessoas dizem: ele disse se faz favor. Não deve estou a ser ver ele. o Trump a dizer se faz favor. Agora, o problema, aquilo que se diz nos Estados Unidos, e parece de forma bem fundamentada, é que há muito mais. Ou seja, aquele O Michael advogado... Cohen não tinha gravado só aquela conversa. Sim, acho que o Michael Cohen estava com esse hábito, o que, convenhamos, também diz muito acerca daquele... Justamente, Pedro Mexia, parece-lhe normal que um advogado grave as conversas que tem com o seu cliente, ou o que é que isto eventualmente revela? Lá no curso, o que é que se diz sobre isso? É tão normal como esta situação que nós estamos a ver nestes casos todos e noutros, já era conhecido de outros casos com outras figuras, dos jornais comprarem histórias e não as publicarem. Exato. Os jornais compram histórias... Para as secar. Para ter, há duas coisas. Ou para as secar, portanto, em vez de informarem as pessoas, geralmente são histórias que não têm grande interesse público, mas enfim, em vez de informarem as pessoas, protegem os envolvidos e são, enfim, pagos por isso, ou então, e ainda pior se calhar, não sei, entre uma e outra, não sei o que é pior, que é comprar as histórias e fica ali no frigorífico. Para uma oportunidade em que seja necessário. Para quando for necessário, temos aqui esta história. E a Diz-se pessoa... que o Putin faz isso. Sim, há várias... Tem histórias Exatamente. no congelador. Exatamente. Aliás, houve uma história muito engraçada esta semana que foi uma espécie de alvoroço que houve quando descobriram que a bola de futebol que Putin deu a Trump naquele encontro que eles tiveram na Finlândia, descobriram que tinha um chip e vieram logo ao de cima os fantasmas de que a bola era um aparelho de escuta. Mas parece que o chip é um chip normal das balizas, das bolas para, Mais uma falsa para a linha de baliza. Mas nada disto é normal, mas entretanto o caso já evoluiu e neste momento ele já é não um advogado, mas uma figura hostil, a desmentir Trump em várias coisas, a falar sobre os russos, etc. Mas é incrível tu pensares que ainda há alguém mais indecente que Trump, que é o advogado de Donald Trump. E que a gente pensa em Trump e diz, coitado, este tipo não merecia isto, não merecia ter este... O advogado e gravar as conversas é de veras impressionante. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Fita. Agora o João Miguel Tavares escolhe para si a pasta de Ministro do Derrotismo. E quem é que pode ter alguma coisa a ganhar nesse Ministério? Sabes que não sei, na verdade. Não sei, porque isto é para falar da situação política portuguesa, nomeadamente de Rui Rio. E eu não sei bem de Rui Rio e de Luís Montenegro. Certo. E eu não estou certo quem é que ganha aqui. A palavra derrotismo foi usada por Luís Montenegro para caracterizar a primeira entrevista televisiva que Rui Rio deu esta semana, depois da chegada à liderança do PSD. Parece-lhe um diagnóstico acertado, este de falar de derrotismo para caracterizar a entrevista, ou
foi uma forma de cortar na casaca do líder? Não, isso certamente foi uma forma de cortar na casaca. Aliás, Luís Montenegro é impressionante. Eu já vi defesas de marcação que mantêm uma distância maior em relação ao ponta de lança do que o Luís Montenegro em relação ao Rio. Se Ruben Dias tiver uma lesão, eu acho que o Luís Montenegro pode ir para a defesa central do Benfica. Ele é do Porto, não dá. Não, dá que ele é portista. Olha, então o Porto acho que está a precisar na defesa central. Talvez. É uma oportunidade. Isso não lhe fica muito bem, atenção. Eu não acho que isso fique muito bem a Luís Montenegro. Dá-lhe um lado demasiado cheio de vontade de ir ao pote. Mas em relação pote, não no sentido em que se diz às crianças para irem ao pote. Não nesse sentido. Não nesse sentido. Agora, se há uma parte que é acertada e uma parte que não é. Aliás, era muito engraçado, porque havia uma notícia e o título da notícia era: há uma ideia de derrotismo do lado do PSD. Luís Montenegro a dizer sobre o Rio, depois da entrevista que ele deu aqui à TVI. E isso eu diria que sim, há uma ideia de derrotismo. Mas, na verdade, a frase completa dele é: há uma ideia injustificada de derrotismo. E aí não, acho que já não. Ou seja, eu acho que sim que há uma ideia de derrotismo e que ela não é injustificada. E esse é o problema do PSD, é que o PSD já percebeu que vai perder as eleições e por muito que o Luís Montenegro tenha vontade que isso não aconteça, na verdade ele tem vontade que isso aconteça, que é para ficar com o lugar do Rio, mas ainda que teoricamente não tivesse esse desejo, eu não vejo forma disso não acontecer. Na entrevista, Rui Rio foi muito claro, pelo menos num aspecto, disse que mesmo que o PSD tenha o pior resultado de sempre nas eleições europeias, em maio do ano que vem, ele não se demite, em qualquer circunstância. Mas isso eu acho normal. Havia-se de demitir com as eleições legislativas logo a seguir. Quer dizer, qualquer líder que viesse também não tinha tempo nenhum. Ele dizia: mas vou-me demitir em agosto, vem um novo líder em agosto. E a verdade, depois as eleições são logo a seguir em setembro. Eu aí não acho que ninguém queria o lugar dele naquela altura, não é? Mas depois das legislativas. Não, mas ele diz depois das europeias também. Não, mas não dá espaço, não é? Porque as legislativas vêm logo a seguir. Portanto, aí é um 2 em 1. Não parece que haja aí uma oportunidade para substituir um líder. Agora, o que é verdade é que eu acho que o Rio corre o risco de ficar na mesma situação que o António Costa em 2015. Neste sentido, os dois saírem de derrotados e, para sobreviverem, terem que fazer algo que não é necessariamente o melhor para o país. Ou seja, Costa, para sobreviver, fez a famosa geringonça, que muita gente gosta muito, mas eu acho que a longo prazo vai provar que não foi realmente boa para o país. E o Rui Rio, provavelmente o que vai ter que fazer é dar tudo por uma aliança com António Costa e colocar o PSD no governo juntamente com o PS, esperando que ele não tenha uma maioria absoluta e esperando também que não se queira aliar ao Bloco de Esquerda. E se isso acontecer, também acho que pode ser bom para o Rio, porque é a única maneira que ele tem de se aguentar num lugar, mas também não vai ser bom para o país. Mas a questão é que, como Costa consegue à esquerda criar uma geringonça, é difícil imaginar o correspondente à direita. Ou seja, o PS só tem o CDS a que se aliar, a não ser que haja um Bloco Central. Estou a falar de um Bloco Central, Pois, é exatamente isso que eu estou a dizer. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas. Tudo o que o Rui Rio está a fazer neste momento aponta para uma possibilidade de Bloco Central. Sem esse Bloco Central, Rui Rio certamente vai perder as eleições. Sem o Bloco Central, eu não vejo maneira dele se aguentar à frente do partido. Rui Rio veio dizer que, se o próximo orçamento não passar, o Presidente da República tem de viabilizar um governo do PSD com o CDS. Que possibilidade é que há de uma ideia como esta vingar, Pedro Mexia? Essa foi bem esgalhada. Quer dizer, é bastante curioso, porque ao mesmo tempo que o Rui Rio tem sempre acentuado a ideia de que o PSD, com ele, não é um partido de direita ou de centro-direita, é um partido de centro. Nesta circunstância, fala num cenário que é o cenário que aparentemente era defendido só pelo CDS, que é, bom, agora a lógica é do 116, quem tiver, o bloco que tiver 116 governa, e portanto há dois blocos neste Parlamento, um bloco de esquerda e um bloco de direita. Isto é a conversa do CDS. Rui Rio nunca tinha embarcado nisso, porque mas nunca faz PSD, CDS nunca conseguem fazer 116 no Parlamento. Não, eu sei, estou... Agora, nas próximas eleições. Não, mas isto que Rio diz é para este orçamento. É, se o orçamento, agora em outubro, não passar, o Presidente da República deve dar ao PSD a oportunidade de fazer um governo não, mas com a abstenção do PS. Mas essa era a segunda parte. Porque é isso que o António Costa tinha prometido que faria se não conseguisse formar a geringonça. A primeira parte é que aparentemente o PSD aceita a lógica dos blocos. A coisa que o CDS defendia, e desta vez, quando ele veio falar disso pela primeira vez, depois de aparentemente nunca ter falado com a líder do CDS desde que tomou posse, o CDS
Ministro, não. Afinal, nós não estamos muito interessados nisso. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o ponto que se vai verificar. É uma das poucas coisas que eu acho que vai ser muito divertido, porque vai haver um momento, todos nós sabemos que há momentos na vida política em que as pessoas que disseram uma coisa dizem exatamente o outro. Vai haver um momento, no futuro, em que um partido, neste caso o PSD, só pode ser o PSD, em que o partido que não ganha eleições pode ficar em condições de formar governo. Isso vai acontecer. E nesse momento, evidentemente, é óbvio que o PS e os partidos de esquerda vão gritar pela ilegitimidade que os partidos de direita mal gritaram agora. E, portanto, o Rui Rio, aparentemente, está também já totalmente a embarcar nessa lógica. Agora, são lógicas sempre de circunstanciais. De toca e foge. Então, mas é a lógica de blocos de direita ou não é a lógica de blocos de direita? É a lógica de ganhar eleições ou é a lógica de fazer arremedos parlamentares que não têm sequer a maioria, contando apenas com a abstenção do pé? Não se percebe a estratégia. E de facto, o Rio, essa é a única, eu concordo com o que o João Miguel disse, a única coisa que eu acho que não podemos censurar Rui Rio é que o Rui Rio sabe, que toda a gente sabe que o PSD não vai ganhar eleições. Não há uma única pessoa que acha que o PSD vai ganhar eleições. As sondagens têm dado maus resultados ao PSD e nesta entrevista à TVI, Rui Rio desvalorizou as sondagens, que é o que normalmente se faz quando os resultados não são bons. E tem um raciocínio que queria pedir ao Ricardo Araújo Pereira que nos ajudasse a descodificar. Por favor, Ricardo. Lá está. Estou a descodificar raciocínios. Diz o líder social-democrata que diz a propósito da descida do partido nos estudos de opinião, que, e vou citar Rui Rio, com a greve dos professores, com o problema de Tancos, com a geringonça a partir, com tudo isto, o PS só podia subir nas sondagens. Consegue entender a lógica subjacente a isto, Ricardo? Talvez seja um problema para Pedro Magalhães responder. Eu não tenho... Não, é por acaso é para ti, porque isto foi humor. Depois pode ser. Eu não sei se ele sente-se demasiado pressionado, talvez, por Montenegro, que é presidente do PSD na clandestinidade. Provavelmente mas é uma clandestinidade com muita presença mediática. Muita presença. Mas essa... De facto, é difícil compreender o Rui Rio estar lá na São Caetano lá, agora está-lhes a correr mal, mas espera lá, vamos esperar que a vida lhes corra bem para a gente os esmagar. Não se percebe bem o que é que ele... Só se é uma questão de... O que ele acha que o povo português gosta, que é, nada funciona, é assim mesmo é que é Portugal. Só se é isso. Estava a agonizar, Estava a ironizar? Claro que estava a agonizar. Eu só li transcrito. Não, ele estava... Na transcrição, normalmente o tom de voz não aparece. Estava a agonizar mal e estava a sugerir basicamente que as empresas de sondagens estavam compradas pelo PS. Era isso que ele estava a dizer. Era isso. Bom. Era isso. É a arbitragem. E, no fundo, é a arbitragem da política. Portanto, é mesmo a tua especialidade. Mas isso percebeu-se no tom de voz. Não, o delivery foi um bocado mau, mas é por isso que eu... É que não se percebe na transcrição, pura e simples? Não, ele podia ter feito aquilo com mais habilidade, mas é para este senhor está aqui disponível para assessorar certamente Rui Rio, cada vez que ele quiser utilizar o sarcasmo e a ironia. O João Miguel Tavares fica então ministro do derrotismo. Agora é a altura de o Pedro Mexia se tornar ministro a valer e com os papéis todos em ordem, Pedro Mexia? Os meus estão, salvo erro, salvo melhor informação, espero que esteja... E se não aparecer o diploma referido no currículo? Temos problema. Pois, exatamente, porque neste momento parece que é uma praga europeia, agora o novo líder do PP. Estamos a falar justamente da eleição do Pedro Casado. Pablo Casado. Que ganhou o PP, as eleições do PP em Espanha, e que de repente aparece logo uma coisa de um doutoramento, de um mestrado, de que não há prova de comunicação. O mesmo problema, aliás, que levou na mesma universidade, que está ligado à mesma universidade, que levou a Presidente da Comunidade Autónoma de Madrid a demitir-se agora em abril. Bom, são os copiões copiam a geringonça e depois copiam as faltas de habilitações dos líderes. Espanhóis... Desde que houve aquele senhor que era Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão e que copiou a sua tese. Mas a parte mais chocante é que o senhor chama-se Gutenberg, é descendente do Gutenberg. Um Gutenberg copiar é particularmente grave. Mas atenção, isto é que é a erudição de um homem que lê o Noticiário Internacional, porque quando ele... Vejam bem, está-se a falar de plágio e tu lembras-te de um alemão. É para te elogiar? Não, estou-me a lembrar de um caso de um ministro dos negócios estrangeiros. Queres falar no real? Não quero nada, o médico não. Mas neste caso não é plágio. Este caso do
Pedro Casado? Não, O não, Pablo não é. Casado? A falta de... O Sánchez é que é Pedro. Mas eu acho que os papéis... O português junta tudo. Os papéis... Não é? Porque o português dá para tudo. Tens Dá tudo, para os dois papéis, lados. os papéis Plágio, em tem. ordem. Falta de habilitações. Também tem. O problema é que ele está num partido que também não tem os papéis em ordem, que é o PP espanhol. Aparentemente está... Eu acho que o PP basicamente caducou, no sentido de que foram muitos anos, muitos casos, muitos escândalos, muitas conversas, muitos casos abafados, muitas escutas com tesoureiros. Não, estás a falar do PS. Não, está bem, agora estou a falar já vamos falar de comparações no outro Não, tema. é só para te explicar que aconteceu o mesmo e ele está aí viçoso. Portanto, isso não sim, mas significa nada. o PP espanhol não está viçoso, parece-me claro que não está viçoso. E, portanto, neste momento há um partido que periga à direita, que ameaça à direita, à direita não, ao centro-direita, que é os cidadãos. Sim. Curiosamente... Daquilo que se sabe de Pablo Casado, pode-se dizer que o PP infletiu à direita? Ele infletiu à direita, ele claramente é um líder mais direitista, mais Aznar, costumes, por exemplo? mais Aznar que Rajoy, é mais à direita. Só que é muito bizarro que isso aconteça, porque não há nenhum espaço à direita, não há nenhum partido parlamentar à direita, e há um partido parlamentar ao centro, que é os cidadãos. E, portanto, se o PP tem um partido que já tão forte, ganhou as eleições na Catalunha, não é? Embora não lhe tenha servido muito, mas ganhou as eleições. Se tem um partido no centro-direita muito forte, crescer à direita serve para quê? Serve para ocupar que espaço? Não se percebe muito bem. Agora, a verdade é que eu tenho alguma esperança que o senhor seja um bocadinho melhor do que nós temos tido. Nós tivemos, a certa altura, os líderes da direita europeus em termos de carisma e de capacidade de nos fazer sonhar, era o Rajoy, era a senhora May, era a Merkel, são tudo, os líderes mais baixos, alguns com alguns méritos, no caso espanhol, meramente o mérito económico, mas os líderes mais baixos que a direita europeia teve em muito tempo. E seria bom que ele fosse capaz de ser firme sem ser... Porque a Espanha tem... A direita espanhola não é como a nossa. A direita espanhola é à série. E seria muito lamentável que este líder voltasse a... Quando dizes direita a sério, queres dizer má. Neste caso quer dizer má. No sentido de estar agora a fazer cavalos de batalha com histórias da Guerra Civil de Espanha, a transformar mais uma vez o partido como uma espécie de anexo da Conferência Episcopal Espanhola, etc. Tudo hábitos habituais da direita espanhola. Com a viragem do PP à direita, no momento em que está no poder, uma espécie de geringonça à espanhola, isto fazendo-te ver em Espanha um clima político ainda mais crispado do que normalmente já costuma ser, João Miguel Tavares? Acho que sim, acho que faz. Infelizmente os espanhóis, como se vê, copiaram alguma coisa, copiaram agora a geringonça, não lhes está a correr muito bem, aquilo, não conseguem acordos parlamentares absolutamente necessários, mas copiaram, também estão a copiar manifestamente a falta de habilitações de alguns líderes, mas falta-lhe copiar uma coisa que é realmente importante, que é esta nossa tendência para o centrão, não é? Nós em Portugal, isto é tudo ao moche. O pessoal acumula-se todo ali no meio. E sabem que é ali no meio que os portugueses protestam muito, mas é ali no meio que querem estar. Votam nos partidos em que se metam menos na sua vida, que permitam que as coisas se alterem o mínimo possível. Mas os espanhóis não. Têm um tipo de ganas. E está a elogiar os portugueses ou os espanhóis? Não estou a perceber. Não, tem dias. Às vezes elogios. Às vezes acorda e podíamos ter um bocadinho aqui mais de energia como os espanhóis. Mas, claro, depois vem a Guerra Civil e a gente pensa, não, isto aqui os portugueses, isto aqui está melhor. Portanto, temos dias. Nós resolvemos isso em 1820 e tal, e pronto, a coisa ficou mais tranquila. A eleição de Pablo Casado permite-nos concluir que a direita em Espanha está à direita da direita portuguesa, como sugeria o Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira. Sim, parece ter havido uma migração. Lá está, o PP espanhol migrou para o sítio onde está o PP português. Não sei se é outro para o rol de imitações. Se calhar até migrou mais para a direita, Pedro, não tenho a certeza, mas parece ter havido isso. E quer dizer, era aquilo que o Pedro estava a dizer, a sucessão de casos, ainda por cima estes casos que são sempre embaraçosos, um tipo que
que quer dizer, que mente na declaração de habilitações, e já não é a primeira vez. Ele por exemplo, este casado foi solteiro durante mais de 20 anos, já alegando ser casado. Lembram-me disso. Pedro Mexia fica assim, ministro a valer. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana, a última desta temporada. Agora o João Miguel Tavares sente-se especulador. Como é que é? Sei lá, diz lá isso outra vez, ok? Especulador. Portanto, não, é péssimo. isto é mais de anos, não é? Não, Ricardo, foste tu que inventaste isso. Não fui eu que inventei. Isso é o Jerónimo de Sousa. Jerónimo de Sousa diz sempre, e bem, que há aí gente que anda na especulação, na jogatana, e era isto. é isto. Pronto, e o João Miguel Tavares queria que eu conseguisse fazer este acting. Não sabe dizer um pantu como deve ser. Sim. Portanto, Ok, é isso. então, especulador, tanto. Sim, e a intuação não foi correta, Não, está mas melhor, isto está vem melhor. a propósito. A que propósito é que vem o Jerónimo de Sousa quando o protagonista deste tema é do Bloco de Esquerda? É porque Jerónimo de Sousa tem toda a razão, mas agora esta especulação é aplicada ali diretamente no coração de Ricardo Robles. Vamos ao tema dos memes desta semana, certo? Sim. O senhor está tramado. Há muitos daquelas memes a coisas, correr. é daquelas coisas tramadas. Temos de contar a história, vá. Temos, acho que já toda a gente Provavelmente sabe. alguém... Não é o azar dela é que já toda a gente sabe. Dá gente a ouvir-nos no estrangeiro. É verdade. Então vá, esta vai para os senhores no estrangeiro. Portanto, o que se passa é que... O vereador bloquista Ricardo Robles comprou há 4 anos um prédio em Alfama por menos de 350 mil euros. Pô-lo à venda recentemente por... Arranjou. Pô-lo bonito, Pô-lo bonito, negociou com viçoso. algumas pessoas para saírem de lá. E pô-lo à venda por 5 milhões e 700 mil euros. Nada mal. 350 mil, 5 milhões e Sim, 700 eu fiz mil. as contas, é 16,4 vezes, uma coisa assim. O que é que veio de errado nisto? Então nada. É contra o empreendedorismo? Eu não tenho nada contra. Agora, Ricardo Robles tem. Eu não tenho, mas ele tem. Portanto, há aqui... Aliás, na véspera da publicação da notícia, esta sexta-feira, de capa do Jornal Económico, que revelou isto, o vereador Ricardo Robles partilhou no Twitter a notícia de uma ação de protesto em Marvila contra, são palavras de Ricardo Robles, o bullying e a especulação imobiliária. Exatamente. E esse tweet vinha acompanhado de uma fotografia em que havia uma linda tarja de senhores em protesto e nessa tarja dizia: no vocabulário do lucro não existe a palavra compaixão. É? E no vocabulário do Bloco de Esquerda existe em abundância a palavra hipocrisia. E, portanto, é isso que aconteceu. Mas há aqui 2 aspectos. Um é aquele que toda a gente aponta, que é o lado hipócrita, como é que tu andas a defender isto e depois valorizaste o teu investimento. Acho que ele, com as obras, ficou num 1 milhão de euros e, de repente, tem uma mais-valia de 470% em 4 anos. 470% em 4 anos. Está, neste momento, o Ricardo Salgado em casa a dizer: eu é que não fazia negócios destes. E, portanto, e não pode ser. Essa é a parte positiva, é que eu acho que neste momento o Ricardo Robles está lá e Ricardo Salgado, José Sócrates, estão com inveja dele. Ricardo Robles, vamos dar a versão dele. Certo. Publicou, aliás, uma longa justificação no Facebook, onde explica que não há contradição entre o ataque à especulação imobiliária, que o tem mobilizado, e esta decisão da venda de um prédio que, segundo diz, obedece a constrangimentos familiares que não dependem apenas da minha vontade. Não. Escreveu no Facebook. Pronto, a culpa é da irmã dele. A culpa Claro, porque isto foi a compra, foi a meias com a irmã e a decisão de venda também a meias com a irmã. Não, a meias com a irmã não. Dá a ideia que ele não queria nada, queria distribuir aquilo por todos os pobres de Lisboa, mas a irmã, como um malfeitio terrível, obrigou, não pode ser, Ricardo. E ele obedeceu à irmã. Acontece. Agora... O lado hipócrita está a ser abundantemente sublinhado, mas eu quero dizer aqui que também há um lado político que é transversal, se fosse o senhor do Bloco de Esquerda ou fosse do CDS-PP. E isso é que convém ser um bocadinho mais investigado, porque eu desconfio que esta história está mal contada. Em primeiro lugar, ele não comprou aquele prédio a qualquer pessoa. Comprou à Segurança Social. À Segurança Social. Segurança Social significa mas Estado português. em asta pública. Em asta pública, sendo que é uma asta pública em que, parece que sim, que houve 4 ou 5 senhores que entregaram propostas em envelope fechado.
Certo. Mas em É o 2014... procedimento normal. É um procedimento normal, mas aí primeiro a gente pergunta, mas quem é que sabia daquele concurso, daquela asta pública? Epá, porque se eu soubesse, eu dava à vontade 500 mil euros. Eu ia pedir um empréstimo ao banco, até dava mais, porque estamos a falar de 2014. Aquele prédio é um prédio enorme, está bem, que tinha inquilinos, mas é um prédio gigantesco em frente ao Museu de Fado, em Alfama. Como qualquer pessoa que veja aquelas fotos. Portanto, há logo aí um problema, que é, para Ricardo Robles ser muito esperto, a segurança social teve que ser muito estúpida. E a segurança social significa dinheiro do Estado. Em segundo lugar, o senhor é verdade que não era vereador municipal, porque as eleições foram em 2017, mas ele já estava a liderar a bancada do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal. Portanto, ele estava lá. E estava lá num processo que envolve autorizações camarárias, que envolve licenciamentos... Porque o prédio foi remodelado e foi acrescentado... Exatamente, não só o prédio foi remodelado, como aproveitou lá em cima as águas furtadas e acrescentou mais um piso, que é uma coisa que evidentemente tem um valor gigantesco. E tudo isso foi feito com licenciamentos no intervalo de 1 ano, que daquilo que eu ouço não é propriamente o intervalo normal para arranjar prédios e obter aprovações em Lisboa. Portanto, além da hipocrisia, ainda há aqui um caso politicamente nebuloso e que merece mais alguma investigação. Estamos perante um caso em que se pode recorrer àquele velho adágio sobre Frei Tomás, Pedro Mexia? Não, o Ricardo Robles disse 2 coisas que são verdade. Disse que não fez nada reprovável e que... Reprovável? Não, ilegal. Espera, reprovável. Já é verdade, dá como verdadeiro que não fez nada reprovável? Reprovável, ele diz reprovável. Ele diz não fez nada reprovável. E dá como... Quer dizer, aceita essa frase... Mas espera, já lá tu disseste que sim, o Carlos está-te a perguntar porque tu começaste a dizer. Há 2 coisas que ele disse e que são são concordo. Sim, espera. Portanto, concorda que não fez nada reprovável. Não faças mais perguntas. Isto é suspense. Eu acho que sim. É uma alocução com suspense. Eu acho que sim. Estamos a destruir. Ele esteve a pensar nisto em casa. Ele disse que não fez nada, como todos nós, com certeza, que não fez nada reprovável e e que este caso não diminui a legitimidade das opiniões dele sobre a especulação. E isso, as 2 coisas são verdadeiras. Ou seja, não é reprovável que uma pessoa compre, neste caso um prédio, melhore o prédio e queira ganhar dinheiro com isso. Isso é normalíssimo. Qualquer pessoa que me contasse essa história não tinha nenhum problema. Depois, diminui a legitimidade? Não diminui a legitimidade. As críticas à especulação imobiliária em Lisboa são críticas relevantes e toda a gente se preocupa com os preços que estão a atingir as casas em Lisboa e isso é independente do caso particular desta ou daquela pessoa. Depois, a partir daí é que começam os problemas. E os problemas são vários, para além das coisas nebulosas que nós ainda não sabemos. O problema dele ser uma pessoa que já tinha uma ligação à Câmara e que, em alguns destes processos, podem ter tido um tratamento favorável. Não quer dizer que tenham tido, mas queremos saber. É um assunto de interesse público saber se tiveram. Segundo, 2 atitudes que me parecem sonsas ou no mínimo, que é passa culpas, isto foi a minha irmã, que é uma chupista, basicamente, foi o que ele disse, e depois dizer, não, atenção, esses 5,7 milhões foi a avaliadora que chegou a esse valor, nós aceitámos, mas foram os malvados dos avaliadores imobiliários que dizem que esta nossa propriedade vale 5,7 milhões. Os malandros. Ora bem, esta parte aqui já começa a ser mais... Portanto, eu acho que ele fez uma coisa normal, tanto que nós sabemos. O ser hipócrita, enfim, prejudica a situação dele, não prejudica as críticas políticas dele. A conferência de imprensa e as explicações, que certamente não vão ser muito contraditadas e auditadas nos próximos tempos, é que é um bocado esquisito, porque basicamente ele, a essa altura, dá a ideia de que não é só a especulação. O discurso dele é quase como se estivesse constrangido com a possibilidade de ganhar dinheiro. Não é? Quer dizer, não, eu fiz estas obras de melhoria para vender o bem que adquiri, mas não é para ficar com mais do que tinha. Atenção. E isso, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Quer dizer, estamos a falar do partido que, daqui a bocado vamos falar disso, que vai ter um acampamento de verão
de jovens agora no verão, um dos temas do acampamento é a propriedade é um roubo. A propriedade é um roubo. Eu não sabia que o Bloco era perroniano. Que é uma frase clássica, é um aforismo clássico. Ora bem, quer dizer, a propriedade de quem? A propriedade de quem? Será que ele está a fazer disso o seu mote? Não me parece. E, portanto, essas explicações têm que ser dadas e não são explicações, não me venham que são processos de intenções ou vida privada, ou esse tipo de coisas que costuma dizer nestes casos. Ele é vereador, ele tem uma posição sobre estas matérias e é preciso esclarecer isto tudo. E ele está tramado. Parece-me. Não, está tramado só no sentido que isto é daquelas coisas que se colam à pele e que nunca mais saem. Sim, ele vai. Quando o Bernardino disse que não tem a certeza se a Coreia do Norte era uma democracia, ele vai ouvir isso, o Bernardino, quando tiver 95 anos, e o Ricardo Robles há de estar Na altura já a Coreia do Norte há de ser uma democracia. porque Trump vai tratar disso. Aí pode ter razão. Dito isto, há um problema de especulação imobiliária em Lisboa. Evidente. Depois de Fernando Pessoa ter inventado o banqueiro anarquista, haverá aqui matéria para defender a ideia de um bloquismo capitalista, Ricardo Araújo Pereira? Parece. E quer dizer, eu não sei se concordo com o Pedro, porque o Pedro ele disse duas coisas que são verdade, que é, não fiz nada de reprovável. Eu acho que a especulação imobiliária é reprovável. E eu não creio que haja maneira de olhar para isto e de dizer não é especulação. Não há hipótese. Comprar um prédio em 2014 por 400 mil euros, investir 600 mil a remodelá-lo e vendê-lo 4 anos depois por 5,7 Ele não milhões. foi vendido. Pedir por ele. Tentar vender por mas 5,7. Foi avaliado. Foi avaliado. Sim, mas não é Foi possível. posto à venda por esse preço. Foi posto à venda. Não é possível não ser especulação imobiliária. Acho que é impossível. Quer dizer, não achar alguém de bom senso não olhar para isto e não achar. Parece-me que é um caso de especulação imobiliária. De facto, depois as explicações dele, de facto, têm esse lado engraçado. Então, eu comprei porque a minha irmã queria. Remodelei porque a Câmara mandou. E pedi 5,7 porque a imobiliária disse. Eu não fiz nada. Vocês não me vão acreditar no que aconteceu. Eu uma vez ia em Alfama. Tropeço numa pedra. Quando dou para mim, estou a comprar um imóvel. E de repente faço, mas que é isto? Começo a ver umas betoneiras e eu, Foi a Câmara. A remodelarem isto, mas o que é que... E depois, quanto? 5,7. Bom, o que é que eu hei de fazer? Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares... Mas, Carlos, ainda agora, mais? Sim. Então. Eu acho que é importante dizer outra coisa porque há uma carneirada que vai... que encarrila sempre para o, pois claro, de esquerda, mas... Vamos lá ver. É possível uma pessoa de esquerda ser rica? É. Perfeitamente possível. Não há nenhuma contradição nisso, de ser de esquerda e ser rico. Até porque há várias maneiras de ser rico, atenção. Por exemplo, a trabalhar é improvável, mas pode-se. Não é a mais provável, mas pode ser rico a trabalhar. Pode ser rico. Agora, uma pessoa de esquerda pode ter uma empresa? Eu acho que sim. Pode. Por exemplo, o Sr. Rui Nabeiro cheira-me que é uma pessoa de esquerda, tem uma empresa, quem nos dera que todos os empresários deste país fossem como o Sr. Rui Nabeiro. Agora, uma pessoa de esquerda pode explorar os trabalhadores? Já me parece difícil. Uma pessoa de esquerda pode comprar uma casa? Claro. Pode fazer especulação imobiliária? Tivemos o caso do Pablo Iglesias, não é? Que criticava uma... Mas eu contra isso não tenho nada. Não, mas que criticava... O problema dele foram as declarações prévias. Pois, as declarações prévias. Não era a história da vivenda e da piscina, mas era dele ter dito... Dos 500 mil euros. Pois, ele ter dito com valor semelhante... Eram 500 mil euros. Em relação a um político do PP... Que escândalo, não é? E depois ele estava a fazer exatamente o mesmo. Portanto, aqui não é tanto os atos, é mesmo essa contraposição entre a... Mas repara, vamos mesmo assumir que ele é hipócrita. Eu percebo o impacto que tem a ideia da hipocrisia, mas, na verdade, a hipocrisia não inviabiliza nenhum argumento. Inviabiliza a tua lata de o defender. É da pessoa concreta, mas o argumento em si mesmo... Por exemplo, que a especulação é um problema, não fica inviabilizado por uma pessoa que o utiliza não ter direito de usar. Uma pessoa que está a praticá-la, uma pessoa que está a praticar especulação. Isto realmente a especulação é um nojo. Não estás a retirar a coerência da política, que espero eu. Não estou. Só estou a dizer que o que ele disse, a segunda parte, quando ele diz que isso não retira a legitimidade às questões que o Bloco tem levantado, eu acho que é verdade. Não, retira só a legitimidade. A ele, claro, com certeza. Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares se diz especulador. Como é?
Portanto, especulador, portanto, sim, sim. Especulador. Portanto, É isso. quanto ao Pedro Mexia, declara-se helénico. Esta semana sentimos-nos todos um pouco gregos, Pedro Mexia. Sim, evidentemente que tem havido um hábito, dois hábitos, aliás, quer por parte de políticos, quer por parte de colunistas, quer por parte do cidadão comum, dois hábitos que me parecem bastante deploráveis. Um é as comparações entre países, aquele momento em que se dizia, em que toda a gente dizia, nós não somos a Grécia, etc. As comparações entre os incêndios de um país e os incêndios do outro, nós percebemos que as circunstâncias são bastante diferentes e as comparações são... Todos nós fazemos comparações na vida, nas conversas, é normal, mas as comparações são quase todas profundamente desonestas. E as comparações que têm vindo a lume, quer à esquerda, quer à direita, em Portugal, sobre os incêndios de portugueses do ano passado e os incêndios na Grécia, são comparações desonestas. Em segundo lugar, faz muita impressão que não haja... Quer dizer, faz impressão, embora todos já sabemos isto, que embora neste momento depois nós tenhamos, evidentemente, pena, simpatia, empatia com os mortos, com as pessoas que perderam tudo, mas há sempre uma ideia de que há sempre uma falta de solidariedade fundamental entre os países e isso notou-se muito à medida que os países estavam a entrar nas várias crises e que cada um, nós falámos muito disso aqui no programa, e que em cada país dizia, não, nós não somos a Irlanda, nós não somos a Grécia, depois a Espanha dizia, nós não somos Portugal, e portanto essa ideia, esse ambiente mostra como, de facto, não há um clima europeu. Há uma empatia humana das pessoas, porque as pessoas veem aquilo e sabem que lhes podia acontecer a elas. E, aliás, aconteceu a Portugal um caso semelhante há muito pouco tempo. Há uma simpatia humana, há uma solidariedade entre os Estados, mas não há verdadeiramente uma solidariedade entre os povos, entre a situação as situações de crise, pobreza, desemprego, etc. Há sempre aquela reação de ainda bem que nós não somos assim, ainda bem que nós não nos confundam com este país, por favor. Sim, e houve a respeito dos mais de 80 mortos desta semana na Grécia em incêndios devastadores, houve opiniões controversas, essas que eu fazia referência. Dois exemplos. Ferreira Fernandes, no Diário de Notícias, veio perguntar, lembrando ironicamente a demissão de Constança Urbano de Sousa no ano passado, onde está a ministra grega culpada de tudo? E o deputado do PSD, Carlos Abreu Amorim, em sentido contrário, escreveu no Twitter: em 2011 imitámos a bancarrota de 2010, agora são os gregos que nos seguem na tragédia assassina dos incêndios descontrolados. Compreende as críticas de um lado e do outro que estes comentários geraram? Porque em ambos os casos, um é fazer politiquice com a questão dessa tragédia, da tragédia grega. E o outro é essa história da comparação dos países, quase de coisa francamente mesquinha, chocarreira. E eu percebo mal que isso... Há uma coisa muito engraçada, que é muito engraçada, muito preocupante, devo dizer, quando tu dizes qualquer coisa sobre um atentado que aconteceu não sei onde, dizes, lamentável atentado. É sempre uma pessoa que nos dizem, pois aquilo que aconteceu no chá da semana passada ninguém falou. É inevitável. Há sempre uma pessoa que, quando nós nos queixamos de uma tragédia qualquer, compara com uma coisa que nós não falamos. Sim, e disso ninguém fala. Os ingleses já têm um nome para isso, que é whataboutism. Exato. É mesmo whataboutism. E se for assim não se pode falar, porque é evidentemente que há sempre outras coisas. Está sempre a morrer gente noutro sítio, há sempre incêndios noutros lados. Há escândalo ao lado. E, portanto, isso desvaloriza intrinsecamente. E depois faz-me bastante impressão que se utilize uma catástrofe para fazer política, nem sequer local. É política grega, é política local. Esse comentário sobre a ministra, eu não percebo a utilidade dele neste momento. Evidentemente que ninguém diz que os incêndios em Portugal aconteceram por causa da ministra. Sim. A ministra foi demitida porque foi inábil
mais do que inábil na gestão e porque disse frases Por acaso, infelizes. entretanto, já houve controvérsia política também na Grécia. Pronto. E, aliás, o primeiro-ministro de Tsipras veio assumir a responsabilidade política pelo que aconteceu. Mas não há nenhuma utilidade de fazer essa comparação, de estar a fazer política caseira baseada nisso. Os casos são muito diferentes, pelo que tenho lido nos jornais. Não há sequer a mesma circunstância. A circunstância igual é serem incêndios e dos incêndios se perceber que havia coisas que estavam mal. Há desleixo, não é? Sim. Há desleixo, isso há sempre, não. Quase sempre, não é? Isso é. Não, às vezes pode haver só tragédia e não haver Sim, desleixo. mas muitas vezes. Mas no É caso verdade que nós temos sempre a nos casos tendência a ir à procura do desleixo em qualquer tragédia. De que modo é que Não, mas aquilo... houve, no caso do prédio que ardeu em Londres, há sempre coisas de verificações de segurança, há sempre desleixo de alguma forma. Há Quase sempre formas depois de tentar melhorar para que não se Sim, repitam. mas Isso, há níveis, não é? Claro. De que modo é que aquilo que aconteceu esta semana na Grécia, João Miguel Tavares, nos faz reavaliar retrospectivamente a tragédia, as tragédias, foram duas, no ano passado em Portugal? Então, sim, o problema aqui é quando há gente muito amiguinha do governo português que quer utilizar a Grécia a dizer estão a ver, pode acontecer em qualquer lado. E eu acho que a resposta não é essa. De modo geral, estão a ver dois países onde há muito desleixo e há muita incompetência e onde isto aconteceu, evidentemente, por questões climáticas, porque isso não há dúvida, não é? Há condições específicas, clima, que fizeram com que essas tragédias acontecessem e que podem voltar a acontecer. Isso não há dúvida. Agora, que existe desleixo e incompetência, houve em Pedrógão Grande, houve desorganização, isso nem sequer é discutível. É uma coisa que está nos relatórios. Está no relatório. Como certamente basta ver aquelas imagens onde aquelas pessoas morreram, quando provavelmente ali na Grécia o desleixo ainda é maior, porque parece mais inadmissível aquilo ainda ter acontecido ali. Agora, aí sim estamos unidos à Grécia numa certa falta de profissionalismo e de má gestão do espaço público. O que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, a decisão da Proteção Civil de ter contratado São Pedro para manter em Portugal temperaturas amenas nesta altura do ano, até agora, quando a Europa está a arder? E saiu mais barato que os Canadá. Saiu, sim, senhor. É tal coisa, podíamos ter passado mais um ano, por exemplo, com aquele sistema de urgências que só não funciona quando há urgências. Sim, o Cigesp não tem falhado. Não tem falhado. Não, o já Cigesp viste? está incrível. Está em ordem. Mas isto, de facto, Até já ajudamos a Suécia? já ajudamos a Suécia e tudo. Parece que também íamos ajudar a Grécia, mas afinal não. Já não vamos? Não, é só no Acho sentido que em que eles fomos, disseram... já Não, eles disseram... deixaram Não, estávamos cheios de não é vontade preciso. de ir, mas afinal eles não nos pediram. Mas, de facto, a propósito desse tipo de declarações, eu acho que é preciso ser um tipo especial de pessoa para olhar para a televisão e dizer: estas dezenas de mortes deram-me aqui uma ideia gira para um post no Facebook. Quer dizer, se fosse quando é um humorista a fazer isso, e lá está, o discurso humorístico tem características específicas e não sei o quê, toda a gente começa: como é que é possível isto, não sei o quê. Mas quando é um político, pelos vistos... Mas há uma coisa fascinante que acontece, por exemplo, nos jornais online. Eu raramente vejo comentários nos jornais online, mas há uns que vejo sempre, que é quando vejo uma notícia que é do género: homem atropelado na 24 de julho. 10 comentários. Que comentário é que há? Como é que se comenta que uma pessoa foi atropelada? E, em geral, são coisas absurdas. Sim. Está bêbado, não sei o quê. São sempre coisas grotescas. As pessoas não fazem ideia do que aconteceu. A possibilidade Dá a dizer coisas. É a necessidade de dizer coisas, justamente. Mas também a ideia de... veem, e isto agora é assim por todo o sul da Europa. Portanto, ninguém, não é culpa de ninguém. Exato. Esquecendo, quer dizer, todas as falhas na prevenção no ano passado, quando havia avisos de que em determinadas datas, ou seja, tinha de se mudar, precisamente por causa das alterações climáticas, tinha de se mudar a altura de atacar os fogos, enfim, de estar alerta. Mudanças nas chefias de proteção civil, Exato. no cartão partidário. Sim. Este ano está tudo a correr muito bem. Cá. Para já. Este ano está. Muito bem. Já Já sabemos... E dizer que a Constança, onde é que está a ministra que tem a culpa disto tudo? Ninguém disse que a Constança tinha a culpa de tudo, mas disse que tinha responsabilidades políticas. Claro. Da medida em que era a ministra. Sim, e por isso essas responsabilidades pareceram óbvias a toda a gente. Tsipras também acha que tem responsabilidades políticas. Claro. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara helénico. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se
papasmado. Estou Disse bem? papasmado. Muito Bravo, bem. Olha, É, estou estou a melhorar. pasmado, está muito bem. Eu estou papasmado, mas se calhar Já se percebeu que é uma questão que mete PPP. PPP ou PPPs? Ora, aí está uma questão. É? As PPPs. Eu acho que, quer dizer, a gente... Não há plural de... Eu acho que é uma questão Siglas, de coerência. não é? Se nós dissermos, olha, vou ali abaixo aos CTTs, temos que dizer PPPs. Mas nós dizemos DVDs. Dizemos DVDs. Isso é um E problema. CDs. E CDs. Mas podemos dizer CDs desde que, ao escrever, não seja CD apóstrofo S. Isso é a casa do CD. Isso não dá. Mas... Pronto. Posta de parte esta derivação. Pode ser, por exemplo, a casa do CD. Bom, É a altura do nosso momento de trafolhice. estou pasmado, sim, porque voltou a saber-se coisas sobre as PPPs. Daí Soube-se esta semana por um relatório da Polícia Judiciária a que o Correio da Manhã teve acesso que terá havido um acordo secreto entre o governo. Qual? Diz João Miguel, Não sei. eu acho que tu sabes esta resposta. Qual? Sim. Qual? Entre o governo de Não me digas. Diz tu. Não sei. esse, Ok? a empresa Estradas de Portugal e as concessionárias privadas que estavam a operar na altura para fintar o chumbo do Tribunal de Contas Exatamente. e manter os rendimentos das empresas envolvidas. Com certeza. O Tribunal de Contas chumbou lá uma maquia Exatamente. e, pela porta do cavalo, a maquia, que nem é tão pouca como isso, São quase 1.000 milhões, são 705 milhões de euros, foi lá ter na mesma, Vou a ter direitinho. através de compensações contingentes. O que, assim que se chama. o que é que o seu trafolhómetro lhe diz a respeito deste esquema? Carlos, o meu trafolhómetro está a bater ferros lá no limite, nos 100. Está a bater ferros. Porque isto, basicamente, o que aconteceu foi... olha, Tens coisas contra as compensações contingentes? tenho. Acho o nome maravilhoso, é muito bem inventado. Mas, portanto, a lei não permitia. E alguém no governo... Como é que se chamava o Epá, não me lembro agora. primeiro-ministro daquele governo? João Miguel? sei. Já foi há um tempo. Alguém disse... Não, pera... Certo, a lei não permite, mas era o que faltava. Que vocês, basicamente, o negócio feito nestes moldes significa vocês ganham sempre. Não há hipótese de vocês perderem. E há aí um padrão, não é? Há um padrão assim. Já na DPPP também é parecido. Na EDPPP, sim. Isso também de tudo. Quer dizer, uma pessoa vai ficando Manuel cada vez Pinho menos. diz que não. Sim. Mas uma pessoa vai ficando cada vez menos papasmada com isto. Essa é a verdade. Vendo isto incompetência ou crime? PPP adormecia. É que não há grande diferença. Nós vemos, na verdade, as PPPs parecem ter sido inventadas para resolver aquela questão entre os liberais e os socialistas. Os liberais dizem que o Estado, por definição, gera mal, e os socialistas dizem que os privados, por definição, os antigos socialistas, que os privados, por definição, gerem mal. Então, fazem-se as PPPs e é uma desgraça. É uma espécie de resolução das duas... É o pior de dois mundos. Que nasce com boas intenções, isso é que é triste, não é? As PPPs podiam ser uma boa ideia. A quantidade de desgraças políticas que nascem de boas intenções, não teríamos tempo de programa para falar... Sim, há bibliotecas sobre isso. Para falar disso. Mas nós ouvimos algumas pessoas, noutros casos, já não é a primeira vez que vemos casos destes de compensações e de não sei o quê. E eu não sei, as explicações às vezes são há uma linguagem técnica jurídica que pode ser aceitável e, portanto, pode ser coisas em que as pessoas acreditavam e que foram de facto incompetentes, mas a certa altura não se consegue imaginar que não haja essas coisas escondidas por trás. Nós ouvimos nas comissões de inquérito, por exemplo, nós ouvimos pessoas que eram reconhecidamente competentes nas suas áreas, premiadas até, e nós dizemos, isto não pode ser só incompetência, isto é uma coisa claramente combinada, porque é daquelas coisas que a pessoa ou é burra ou criminosa, não é? Há momentos em que é assim. E nós ouvimos pessoas, às vezes muito articuladas, outras vezes muito esquecidas, nas comissões de inquérito, em geral estão mais esquecidas do que articuladas,
e pensamos, não, isto não pode ser só incompetência. E dizer só incompetência já não é dizer pouco. Que desejar a incompetência já é um sinal preocupante. E aqui, o que essa notícia supõe a pior das hipóteses, que é não é incompetência. Isto estava combinado. Mas isto pode servir para, digamos, sofisticar certos outros negócios, porque normalmente a maior parte das pessoas, os portugueses em geral, dizem pá, eu depois dou-te não sei o quê por baixo da mesa. E não é quem tem estudos diz compensações contingentes. Não é por causa de por baixo da mesa que se não. Tomem nota e aprendam o vocabulário correto. Notícias como esta ainda o surpreendem ou já lhe provocam um bocejo ao lê-las, João Miguel Tavares? Acho que é mesmo mais bocejo. O que é que a gente há de fazer? A única coisa que eu acho, de qualquer forma, que a gente há de fazer é que um dia levaremos a sério aquele bonito período de 2005-2011 e é que a história se debruça, o sistema se debruça a sério sobre tudo aquilo. Porque a sensação que dá é que não deve ter havido papelinho que tenha sido assinado que não tivesse atrás de si uma compensação contingente. E isso o sistema político em Portugal devia levar a sério. É a altura dos decretos. João Miguel Tavares decreta Neto de Moura forever. Neto de Moura forever. Eu não sei, há alguns... Neto de Moura, é preciso lembrar, é aquele juiz que deu brado, que é atrasado. Certamente os espectadores mais atentos a este programa vão lembrar. Por causa de uma sentença? Sim, metia uma moca de pregos, uma senhora que tinha sido agredida com uma moca de pregos. E que o juiz dizia que estava dentro dos nossos hábitos culturais. Sim, disse, embora tenham sido condenados, ela disse, bem, mas esta senhora ainda teve sorte, porque ela era adúltera e noutros sítios era lapidada. E esse senhor encantador, chamado Neto de Moura, parece que também teve uma altercação com GNRs. Não meteu mocas de pregos, mas... GNRs, posso-te dizer? Com a GNR, peço perdão. Teve uma altercação com a GNR no sentido em que o senhor parece que ia conduzir um carro sem matrícula. E os GNR acharam que estava mal e tentaram pará-lo, ele não parou. E foram atrás dele e parece que ainda houve ali um bate-boca desagradável. Os senhores GNR fizeram queixa do juiz, o Conselho Superior de Magistratura arquivou a queixa e o senhor Neto de Moura decidiu processar os 4 GNR que o mandaram parar. Os GNR, evidentemente, foram, em primeira instância, foram absolvidos. O Sr. Neto Moura recorreu para a relação e 3 juízes desembargadores da relação condenaram os GNRs a pagarem-lhe 8 mil euros e por difamação e por injúria caluniosa, acho que é por falsidade e por denúncia caluniosa, assim é que é, porque consideraram que os GNRs tinham mentido e que nada daquilo se tinha passado daquela forma. E é extraordinário, porque o acórdão da relação diz que há situações em que, quando é posta em causa a legalidade da atuação dos agentes, eles, geralmente, os agentes policiais, mentem e não têm qualquer pejo em fazê-lo em documentos públicos em um tribunal. Isto é dito pelo Tribunal da Relação. Ora, nós, por regra, qualquer pessoa vê que costuma, quando a autoridade diz este senhor não parou, ou ia em excesso de velocidade, ou estava bêbado, a gente o que faz prova é... O que faz prova, geralmente, é a palavra das autoridades. Pelos vistos, quando se está em causa um juiz, os juízes de relação acham que eles são uns caluniadores e uns grandes mentirosos. O Ricardo Araújo Pereira decreta porcos. Porcos, agora, vamos de férias e eu decreto porcos. Não há relação entre uma coisa e outra. Não há relação entre uma coisa e outra. Não. É porque num jornal de Jerusalém, o cartunista, que lá trabalhava há 30 anos, resolveu, a propósito desta proposta do Netanyahu de definir Israel como o Estado do povo judeu, eles depois tiraram uma selfie e ele reproduziu essa selfie com um desenho inspirado no Triunfo dos Porcos, em que todos são porcos e tal. Isso gerou muito incómodo. O Netanyahu não deve ter gostado. Entretanto, houve gente que disse que o cartoon era antissemita, porque os judeus não gostam de porco. E o senhor, ao fim de 30 anos de trabalho, foi despedido. Por causa de... Portanto, depois dos cartoons de Maomé... Foi com os porcos. Depois dos cartoons de Maomé, agora cartoons do porco. Por acaso, os muçulmanos também não gostam de porco. Não se percebe como é que 2 povos que não abominam salsichas não conseguem encontrar esse ponto de encontro, não é? Para ao menos... Somos contra a bifana. Pronto, vamos dar as mãos. O Pedro Mexia decreta radicalizar por aí. Radicalizar por aí, porque as pessoas... Em homenagem aos BAN. Exatamente. Porque as pessoas, durante séculos, erradamente,
saiam à noite e iam a festas e, para beber, para dançar, para engatar, para se divertir. Mas agora, no acampamento de jovens do Bloco, um dos grandes eventos do ano, em Castelo de Bode, tem várias mesas temáticas e uma das mesas chama-se Direito à Boémia, : necessidade de vida noturna para produção e radicalização cultural. E, portanto, hoje em dia, um adolescente pode chegar a casa completamente no chão e o pai diz, mas ele diz, estou a produzir radicalização cultural, pai. Então isto é... Está tudo justificado. E está concluída mais uma reunião semanal, a última desta temporada. Como é que vai conseguir escapar a estes às suas indignações semanais nestes nossos encontros? Não, então, João Miguel Tavares. Não, indignar, vou-me continuar a indignar, mas em privado, durante 4 semanas, só para mim, mas de qualquer forma levo uma foto vossa na carteira. E todas as sextas-feiras... Eu sei para que é que tu queres a minha. Isto ficou explícito. Ficou muito claro no início do programa. Exatamente. E todas as sextas-feiras à noite vou olhar com vocês com muito amor e carinho. O Pedro Mexia, como é que vai ultrapassar o inevitável vazio das próximas 4 noites de sexta-feira? Sem querer repisar o tema, vou rever-o sozinho em casa, porque o João Miguel deu-me uma nova perspectiva sobre o filme que me tinha escapado. O Donald Trump está muito bem nesse filme. Já tem planos para a Silly Season, Ricardo Araújo Pereira? Sim, tenho. Pelos vistos, resolvi agora, defini-os agora, que é introduzir-me em casa de João Miguel Tavares e tirar-lhe a minha fotografia. Procurar queimá-la para que não haja badalhoquice durante estas férias. Não, mas atenção, se houver badalhoquice é politizada. Radicalizada culturalmente. Radicalizada culturalmente. Então eu fico agora, fico mais descansado. Vou dizer, querido, anda ali politizar um bocadinho comigo. E a fotografia não é dele porque propriedade é roubo. Agora, vamos de férias, temos reencontro marcado daqui por um mês. Voltamos a 31 de agosto com os ministros de sempre neste Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas férias para quem for de férias. Temos aqui a lírica que trazem de volta